Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao L2Bcast, o podcast que te leva para o Everest. Eu sou o Fernando Barreto e eu tô aqui com o meu amigo Leandro. Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô com frio, você não tá sentindo que tá uma neve aqui hoje? Ai, meu Deus, ó. O meu look, como que você tá aguentando? Ai, Forte! ah, meu Deus. Pessoal, ó, o look é porque hoje é necessário. Nosso convidado mais do que especial, orgulho de ter ele aqui com a gente, é o João Saci. O João, que é um atleta de alta performance, pega essa frase, em viver a vida. O João que já passou aí por... Ele vai contar essa história, né? Superou o câncer algumas vezes e tá aqui nesse mundo para apresentar para nós que os desafios, seja ele qual você tiver, se você tiver vontade, você vai superar, ok? E aí o Fernando fez a abertura aí, como que é? O podcast que... Seja bem-vindo ao L2Bcast, o podcast que te leva para o Everest. Bem-vindo, João. Muito obrigado aí pela sua presença. Valeu demais, meu amigo. Obrigado, eu agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast que leva a gente para o Everest e poder contar um pouquinho das minhas experiências aí, das minhas vivências, principalmente essa vivência aí que foi o Everest, que foi uma viagem que transformou minha vida, mudou muita coisa e me proporcionou um aprendizado muito grande para minha vida. Eu digo que foi algo que eu consegui realizar após superar tantas dificuldades, né? E depois que a gente bate uma meta, a gente quer dobrar a meta, né? Mas deixa isso daí mais pra frente aí no podcast. Ô João, você é de onde? Eu sou daqui de Goiânia, sou natural aqui de Goiânia. Orgulho. Sou goiano mesmo, goiano do pé. Ainda continuo com o pé rachado, né? Come piqui? Com piqui. Aí é goiano mesmo. E torço pro Goiás. Ó, Esmeraldino. Sim, hein? Mas eu não sou um torcedor fanático, não. Sou meio desiludido com o futebol. E sou daqui de Goiás mesmo. Nasci, cresci aqui, mas durante uns 12 anos eu morei um tempo fora. Fui passar um tempo no Rio Grande do Sul aí. Foi um lugar onde que eu tive um grande aprendizado e um grande crescimento também. Onde lá no Rio Grande do Sul? Eu morei em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Entre Porto Alegre e Gramado. Se você vai para Gramado, você sai de Porto Alegre ali, você passa por Novo Hamburgo. É início da Serra Gaúcha. Top. E aí, cara? Acho que a gente entende porque a gente tá vendo, né? É verdade. Mas o João fez uma piadinha, não sei se vocês pegaram. Pegou? ele tem um pé rachado, né? A história do João é de total superação. Dá pra mostrar assim, né? Nossa! Por quê, né? Eu duvido se eu alcançar o pé ali. Gente, vocês estão... Faça as coisas com o pé nas costas. Nossa! Cara, gente... Sensacional, sensacional. Você entendeu? Teve uma amiga minha que ela, na semana passada, ela... reclamando de algumas coisas da empresa dela, João. Ela é uma analista. E ela reclamando da liderança dela, da chefia, aqueles chefes um pouco mais tóxicos, né? A empresa que não tá muito bem, não se importa tanto com pessoas. E aí eu falei, olha, não é a única empresa que é assim, né? E tem essa sua capacidade de lidar com as adversidades. Então, assim, há muito tempo atrás, um grande professor me falou assim, ó, você nasceu pra quê? Pra chorar ou para vender lenço? Para algumas pessoas essa frase pode parecer até agressiva, né? Mas o exemplo é o que o João fez, né? Então, assim, ele usou as dificuldades para superar, né? Mas não foi tão fácil, né, João? Eu lembro claro que não. Eu conheci o João numa palestra, né? Num evento aqui em Goiânia. E aí eu era um mediador lá do palco, e aí lá no camarim, aí eu vi o cara chegando assim, eu falei, pô, quem que é esse cara? Aí eu não conhecia, nem sabia que ele era daqui. Aí a gente ficou conversando lá nos bastidores, eu achei, nossa, sensacional a história. E super engajada a plateia, né? Até se vocês precisam aí de alguém para falar, não é nem motivação, não é isso que eu percebi no João, né?
Eu sou psicólogo de formação, o Fernando é gestor de pessoas aí há 20 anos. O João tem uma pegada diferente, de mostrar para as pessoas que elas são capazes de superar os desafios, né? Mas como é que começou, o João, então, principalmente essa questão da perna aí? Para a turma entender a piada, né? Lógico que tudo é um processo que a gente vive. Quando eu converso com as pessoas hoje que estão passando pela amputação, eu digo que aceitar que você precisa amputar a perna é uma coisa. Você viver o processo da aceitação é algo bem diferente. Porque quando você decide amputar a perna, ok, é uma decisão que eu preciso mediante uma realidade que me apresenta, e dessa realidade que me apresenta, eu tenho que tomar uma decisão de perder parte do meu corpo. E ali você está decidindo aquilo porque você entende que é algo que, de repente, é o mal menor que você está escolhendo. É o mal menor. E, diante disso, você está querendo preservar a sua vida. Mas você viver esse processo, ele é diário. Porque tem dias que você vai estar, vamos dizer assim, revoltado. Tem dias que um olhar diferente você já vai querer brigar com a pessoa. Tem dia que você não quer sair de casa. Tem dia que as dores são maiores. Então, tudo isso te traz, vamos dizer assim, aquela sensação, nossa, se eu não tivesse amputado minha perna, eu não estaria passando por isso. Eu não estaria passando por isso. Então, o processo de aceitação, ele é muito mais longo. Eu lembro que eu fiz uma live com uma pessoa no meu Instagram, e nessa live a gente estava conversando e tal, e ela falou assim, João, você falou um negócio que é super importante, porque eu lembro que eu estava vivendo o meu processo de amputação e tinha uma ferida que não se sarava. Até que um dia uma pessoa chegou e falou para mim assim, enquanto você não aceitar verdadeiramente a sua amputação, essa sua ferida não vai sarar. Uau! E ela chorou copiosamente. Ela, tipo assim, foi como se fosse um tapa na cara dela. Ela passou, tipo, umas 2 semanas chorando. Porque ela não tinha aceitado isso verdadeiramente. Ela estava naquela fase da negação. Sim. Vivendo um pouco dessa negação. E quando ela falou, realmente, eu preciso aceitar isso, de fato, a ferida começou a sarar, a cicatrizar. E tudo isso, para mim, começou eu muito novo. Eu com 17 anos de idade. Eu tive que amputar minha perna por conta de um câncer no joelho. E eu descobri esse câncer, não foi fácil. Hoje, inclusive, é aniversário do João. Parabéns, João. Hoje o João tá com 40 anos, né? Com 40 anos. E foi com quantos anos? Com 17. 17 anos. De 17 para 18. Eu amputei faltando 1 mês e 28 dias pro meu aniversário de 18 anos. Então foi bem próximo, assim. Foi em 2001. Hoje a gente tá em 2023, 22 anos aí de experiência. Posso dizer que eu já tenho uma vivência um pouquinho... Sênior, né? Já tô um sênior aí. Já. Eu fico pensando. De 17 para 18 anos, no auge da adolescência, da energia, dos hormônios latentes, né? Exatamente. Pronto para desbravar o mundo. Isso. Talvez, Uhum. você nem faria o que você fez, mas assim, com muita energia, né? E acontece isso. Cara... É uma fase muito difícil, né? A transição toda que você tá passando, você já tem que lidar com as incertezas da própria adolescência, que a própria adolescência traz, mas tem todas aquelas expectativas de, nossa, eu vou me formar, de repente no ensino médio, vou escolher a faculdade, vou começar a trabalhar, vou ter meu emprego, vou poder ir pras baladas, né? Tipo, vou tomar todas as cachaças que eu quiser, porque eu tô com 18 anos, sou responsável, sou dono de mim mesmo. Grande mentira, né? E na verdade é o desejo que todos, né? Tem, né? Nós temos um pré-adolescente aqui, ó. Meu filho tá... Vem aqui. Vou mostrar aqui o convidado especial, o Thiago. Vem aqui, filho. Cuidado. Aqui, ó. Nós temos um pré-adolescente aqui também, ó. Meu filho. Aquela câmera. Abaixa um pouco. Dá a visão. Lá. Vai lá. Cuidado. E justamente nessa transição toda, eu ainda tenho que lidar com uma transição de, não, eu preciso perder a minha perna, eu preciso amputar minha perna. Não foi uma decisão fácil. Mas você descobriu como que você estava contando? Então, eu fiz uma cirurgia inicialmente, isso foi no início de 2021, eu fiz uma cirurgia, tirei o tumor e nessa retirada do tumor o médico deixou um pedaço dentro, mas isso já vem anteriormente, né? Eu não gostava do meu joelho, eu achava que meu joelho ele tinha uma má formação.
Então só usava bermudão, calça comprida, não gostava de utilizar bermudas mais curtas, assim, que pudesse Shorts, né? mostrar o meu joelho. Eu achava que era uma malformação, mas ali era um tumor. E uma vez eu jogando futebol, o joelho ele inchou tanto que juntou joelho, panturrilha, Mendo. coxa, tudo numa coisa só. E eu fiz uma punção, e nessa punção tirou 100 ml de sangue do joelho. E o médico falou que poderia ser lesão do menisco, ou de repente água no joelho, ou até mesmo do reumatismo, que eu já tive febre reumática. Só que no raio-x já mostrava o contorno do tumor. E o médico falou que aquilo ali era da lesão e ia sumir. Eu deixei por isso mesmo. Eu tinha 15 anos. Vai sumir mesmo, né? Não tá com tanta preocupação assim. E, passado um tempo, minha avó foi no ortopedista, fui junto com ela. E nesse ortopedista ele falou, não, isso é tumor, tem que tirar, tem que tirar. E eu fiz uma ressonância. E nessa ressonância veio falando que não poderia descartar a lesão sarcoma. Em 2001, eu não sabia o que era lesão sarcoma. Né? E só para explicar para o pessoal, lesão sarcoma é câncer. Naquela época, se você quisesse fazer uma pesquisa, você não tinha um Google. Você tinha que Você não recorrer tava uma Barça da com o vida, celular né? na mão aqui, onde você poderia pesquisar as coisas. E você tinha que ter um livro Barça, né? Tipo os livros. Enciclopédia da vida, né? Quem é um pouco mais antigo sabe. Old school. Old school sabe o que é. Meu Deus. E, de repente, ele foi lá, abriu o joelho, tirou o tumor e deixou um pedaço dentro. E depois de 21 dias, chegou para minha mãe e falou que o tumor tinha necrosado, que não tinha como fazer a biópsia. Meu Deus. Minha mãe não aceitou esse diagnóstico. Ela ligou para outro médico. Esse médico morava no mesmo prédio. Aliás, a sogra dele morava no mesmo prédio que eu moro. Minha mãe já ligou para eles. Falou, não tem nada disso, traz o João aqui, que eu quero conversar com ele, e já manda as lâminas para um outro laboratório. Tanto é que esse primeiro laboratório que fez a biópsia, ele nem existe mais. Mesmo. E o médico que fez a primeira cirurgia, eu digo, antigamente eu tinha a concepção assim, ele fez a cirurgia de forma errada, mas ele descobriu, entende? Sim. Aham. Ele, de certa forma, ele descobriu. Então, ele fez o papel dele, né? Se era para acontecer tudo isso, era para acontecer tudo Sim, isso, sim. dessa forma. Então, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Aceitar, de fato, o que aconteceu naquele momento. Tanto é que quando eu fui conversar com ele, minha mãe falou, a gente tava conversando, ele falou assim, não, eu fiz pelo João o que eu faria pelo meu filho. Eu falei assim, mãe, nem adianta. Ele, na cabeça dele, ele fez o que era certo. Certo. Então, nem adianta discutir aqui, não. Vamos embora que não vai dar em nada. E, beleza, fui lá conversar com esse médico, o Dr. Rogério, que é o médico que fez a minha amputação, o Dr. Rogério Andrade Amaral, ele é aqui de Goiânia. E na época eu percebi que tinha um carocinho pequenininho na parte da frente do joelho. Aí ele falou para eu observar. E já no mesmo dia, já veio o diagnóstico do laboratório, falando, é câncer, e a gente só vai mandar para Botucatu para saber o tipo e a intensidade do tumor, para saber qual que era o tumor específico, né? E a intensidade dele. E já minha mãe veio dizer para mim, né? Tipo, depois de um almoço, ela veio conversar, falar assim, meu filho, você tá com câncer. Aquela coisa assim, né? Tipo, o mundo ruim, você sente o seu chão sair, todas aquelas coisas que todo mundo fala, né? De, tipo, Mas você tava em casa? Tava em casa. Você tava com quantos anos no dia dessa notícia? 17 anos. 17 Com anos. 17 anos. Eu ri, falei, não, mentira. Eu com câncer, você tá Eu ia doido, perguntar mano. qual que foi a primeira reação. Não, a primeira reação é negar, né? Você falar, mentira, não tô com isso. Caramba. Né? E eu até digo para as pessoas, eu tava tão aquém, tipo, da situação, eu nem entendia o que eu tinha que passar, que eu achava que quimioterapia era a coisa mais fácil do mundo, era tomar uma água aqui e eu vou ficar bem. Não tinha toda a noção daquilo que eu iria passar, porque com 17 anos, você acaba não tendo, você não se preocupa muito. Sim, sim. Você acha que a vida inteira pela frente aí, você tem a vida inteira pela frente, você não se preocupa. E eu falei, não, mãe, mentira, não tô com câncer, não tenho que fazer nada disso e tal. E eu comento com as pessoas, tem no meu livro também, que é o Nascido para Vencer, o livro que conta a minha história aí. Nascido para Vencer. É o livro que... Não li, tá? Vou confessar, eu adoro ler. Vou comprar. Não quero nem ganhar, vou comprar, mas o autógrafo eu quero. Vou comprar. Tá certo, eu não trouxe nenhum aqui. Mas não, faço questão de comprar, hein? Mas compra onde ele?
pode comprar diretamente pelo meu Instagram, João Saci, pode entrar em contato comigo lá. Quem comprar direto comigo vai autografado, vai com dedicatória. Uau! Ou quem não... Como dedicatória, hein? Comprando direto da fonte. Ou, se preferir, ele tá vendo nas principais plataformas aí de e-commerce também. E tem um e-book que ele tá sendo vendido pela Hotmart, que tem um link lá no meu Instagram que dá para comprar também. E eu falo que quando a questão da negação, né, de não aceitar, essa questão de não ter noção da quimioterapia, o primeiro dia, quando eu fiz quimioterapia, eu saí falando assim, cara, quimioterapia é isso aí, ó. Babinha, matei no peito e tá tudo certo. Era 4 horas de infusão de remédio. Mas no segundo dia veio a paulada, porque no segundo dia já tá com acúmulo das toxinas e você já tá recebendo mais toxinas, né? Eu passei muito mal mesmo. Passei mal demais. Tipo assim, vomitei tudo. Cara, o simples fato da minha avó acelerar o carro pra ir embora já causava tontura. Caramba. E eu falava pra ela, não, vó, vai devagar aí, porque eu tô me sentindo mal. E ali eu tive a noção do que eu ia passar. Então você começa a ter a noção das coisas. Você fala, nossa, não é aquilo tudo que eu imaginava, não. E você tendo que viver um dia de cada vez. E nesse período ainda a amputação não era uma opção. Não, ainda não. Não, na verdade estava se fazendo quimioterapia. Pra ver se sanava ali, matava as células cancerígenas ali. Fernando trabalhou, né? Foi no Araújo? Araújo, Trabalhou lá. Foi lá que você fez tratamento? Não, eu fiz no... Até os lugares onde eu fiz tratamento não existe mais. Eu tô vivo, né? Não, mas existiu o Araújo. Mas existia, né? Existia. Ah, tá. Tanto é, assim, onde eu fazia quimioterapia, hoje não existe mais, é uma loja de utilidades domésticas. Nossa. Que é ali no setor Bueno, ali perto, até a academia já fechou da Atléticos ali. Ah, sei demais. Sabe? Não quero fazer propaganda do que tá aberto aí. Uhum. Então, quem é de Goiânia sabe ali. Naquela época, fiz o tratamento. Eu fiz 3 ciclos de 3 dias. Mas o que eu acredito é que, assim, eles não me falaram toda a verdade. Então, não quer dizer que eles mentiram pra mim. Eles omitiram algumas coisas. Né? Então, porque já tinha que lidar com essa questão de fazer a quimioterapia, já tinha que lidar com todas essas incertezas que estavam passando. Não precisa falar tudo, né? Tem gente que prefere, ok, mas você tem que entender que às vezes nem tudo você precisa saber, né? Então, ali naquele momento, eu fiz os 3 ciclos de quimioterapia e o tumor voltou a crescer, mesmo fazendo quimioterapia. Então ele triplicou de tamanho, porque eu percebi que aquele carocinho na parte da frente do joelho ele tinha aumentado. E aí fiz uma ressonância e na ressonância veio falando assim, ó, não tem o que fazer. A única solução é amputar. E o meu médico, o Dr. Rogério... Segunda notícia impactante. Você vai perder um membro, né? Algo que nasceu contigo que não vai existir mais. E naquele momento, eu digo que foi assim, quando eu faço as palestras, eu mal me recuperei desse primeiro, né? Você ainda tá tonta ali, né? Vamos dizer, fazer ir pro lado do esporte, do boxe. Você tomou o primeiro jab ali, primeiro soco, você já deu uma tonteada, já veio o segundo e já que é tão pior quanto o primeiro, né? Uhum. Então, ali naquele momento onde o médico chegou para mim e falou assim, ó, João, a gente vai ter que fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva. Naquele momento eu já dei um berro, falei, não quero. O grito ele foi tão alto que na época todo mundo que estava no hospital escutou. Caramba, João. Que eu falei que não quero amputar minha perna. Não quero, tipo, por quê, né? Tipo, eu chorei, balançava. 17 anos, balançava minha perna assim, porque eu falava, nossa, tá tudo bem, tô conseguindo correr, tô conseguindo fazer as coisas, por que eu preciso fazer isso? Aí eu, né, naquele momento, chorando, me centrei e perguntei pra ele, quando que eu preciso fazer a amputação? Ele, o mais rápido possível. Aí eu, quando que é o mais rápido possível? Ele, na sexta-feira. Beleza, na sexta a gente Isso faz. era que dia, João? Terça-feira. Cara, caraca. Que cabeça. Então, tipo,
você decidir essas coisas é fundamental, você ter esse poder de decisão rápido. Hoje, quando eu converso com outros adolescentes, quando eu converso com outras pessoas que precisam passar pela amputação, eu falo, cara, se o médico está dizendo para você que tem que amputar, é porque tem que amputar. Ele está preservando a sua vida. A amputação, ela é um método de preservar a sua vida. Ele quer que você fique bem. Não é que você não vai ter mais a sua vida, porque eu entendo esse sentimento. Eu tive esse sentimento. Pô, como que eu vou fazer de agora para frente? Será que eu vou ser um cara atraente? Será que eu vou conseguir fazer minhas coisas? Será que eu vou conseguir trabalhar? Vou conseguir treinar? Na época eu já nadava. Será que... Como que vai ser minha vida sem uma perna? Eu não tinha referências. Hoje a internet, as redes sociais ajudam nessa questão. Sim. A gente pode ter pessoas que passaram pelo aquilo que a gente vai passar, que nos serve de referência, a gente se inspira. Sim. E pode ver, caramba, se aquela pessoa conseguiu, eu consigo também. Usar isso como, vamos dizer assim, uma inspiração para que você consiga se transformar também. Que é o que a gente procura nas lideranças, né? Exatamente, não é isso? Exatamente sobre isso. Uhum. Meu pai tem 89 anos. Uhum. E meu pai, ele tinha duas feridas nos pés, nos tornozelos, que há 8 anos atrás, o médico também falou, ó, não dá mais, só vai ter que amputar, porque senão pode criar algo pior e pode ir subindo e tudo mais. Meu Deus. Você com 17, meu pai ele tá com 89, tava então com 79, por aí, 70 e poucos. E aí chorou, foi pra casa, né? Minha mãe ainda tava viva, a gente conversando, ele chorava. Aí a gente foi pra outro médico também. E aí o outro não. Tem talvez uma alternativa, outro médico. Aí ele buscou lá um tratamento, né? Fez até o famoso enxerto, que eram feridas que não cicatrizavam há anos. E aí fez e tudo, deu mais ou menos certo, mas não curou a ferida. Mas não precisou amputar. Aí deu uma segurada na infecção, né? Uhum. Há mais ou menos 2 anos, eu acho. Um ano e meio, 2 anos. E aí ele veio tratando disso de lá pra cá, não curou. Aí a gente recebeu indicação de uma enfermeira, que é a Lisa, né? Que nem é uma enfermeira, pra mim é um anjo que foi enviado. Lisa. E aí a Lisa começou a fazer um tratamento com meu pai, né? De colocar a medicação correta, de fazer os curativos. Eram nos 2 pés. Um pé sarou a ferida. Eram feridas grandes. De cada lado do pé tinha uma ferida. Um pé, ela curou. E o outro tá quase fechando. Então, um pé, meu pai não tem mais nada. São machucados há mais de 25 anos. Sem cicatrização. Sem cicatrização. E aí, um tá quase fechando e a Lisa ainda fazendo tratamento. Mas o que eu quero dizer é que quando você falou isso, da questão da inspiração, aí meu pai mesmo, já idoso, também não se abateu, chorou, né? Teve a negação, meu Deus, vou ficar sem tudo. Mas ele falou, não, peraí, o que eu tenho que fazer? E aí ele, já idoso, que talvez a gente tenha, né, uma cabeça, vai ficar idoso, vai ficar fraco, ele não. Vamos procurar outra alternativa. Porque, e ele sempre foi muito ativo, né? Meu pai era pedreiro, foi pedreiro a vida inteira. Então, um cara de movimento, de pegar, de fazer. Aí eu ficava olhando aquilo. Aí a família, né? Outras pessoas. Pô, tipo assim, ele não desiste. Entendeu? E é a mesma coisa que você falou. Que é algo que eu e o Fernando faz aí com muitas pessoas que são ou não líderes, né? Que é a questão de inspirar. Exatamente. Que começa pelo processo de acreditar em si mesmo, né? Sim. Hoje até, quando a gente estava conversando, né? Vocês me convidaram, falaram sobre a questão de liderança. Até estava conversando com uma colega minha um dia, ela falando assim, João, qual pós você acha que é interessante eu fazer e tal? Eu, não, por que você quer fazer uma pós? Não, porque eu tô indo para um cargo de liderança e tal, tô assumindo liderança. Falei para ela, não, faz um processo de autoconhecimento. Aí eu falei para ela assim, tipo, porque você só é capaz de liderar outra pessoa se você reconhece quem você é. Se você não se reconhece, e aqui eu falo pelo processo de autoconhecimento que eu passei também,
como que você vai reconhecer no outro? Como você vai reconhecer que o cara é bom? Como você vai reconhecer as qualidades daquela pessoa? E como você vai poder falar de maneira para que aquela pessoa possa trabalhar aqueles aspectos negativos dela? Porque se você não sabe como falar, é muito pior. Tipo, você não vai conseguir fazer com que a pessoa se transforme. Você não vai conseguir, de repente, plantar aquela semente e falar assim, não, realmente eu preciso mudar a forma que eu falo. Ou realmente eu preciso mudar algumas atitudes minhas. Porque se você fala de uma forma impositiva, não muda. Ninguém vai se inspirar, Não, né? Compreender, se seguir. E hoje eu falo, eu sou categórico, assim, tem muitas coisas, cara. Tem muita gente querendo mudar muito o mundo, mas não se mudou a si mesmo. Muda a sua casa primeiro, arruma suas coisas, começa a arrumar a sua casa. Só a partir do momento que você começa a arrumar a si mesmo, você de repente pode assumir um desafio maior. Se você não mudar você, se você não se aceitar, se você não se transformar, você não muda nada. É sobre isso. Você não vai conseguir... Não tem verdade, entende? A verdade ali não aparece. Não tem como você fazer isso. Tanto é que hoje, mediante as coisas que eu falo, é aquilo que eu fiz, entende? É aquilo que eu fiz, é aquilo que eu vivenciei, é a partir das minhas experiências. Lógico, né? Tem estudo, lógico que tem conhecimento, mas tem conhecimento colocado em prática. Porque quando eu li a psicologia positiva, eu falei, caramba, muitas das coisas que estão aí, eu fiz isso na prática. Na teoria eu pratiquei. O que estava ali na teoria eu fiz na prática, por quê? Porque eu queria viver. A grande verdade é essa, né? Eu queria estar vivo para me transformar, eu queria estar vivo para poder experimentar as coisas, para ter essa vivência, para ter essas experiências. E eu fui seguindo um dia após o outro, de forma, vamos dizer assim, algo intuitivo. Errando, quebrando a cara, aprendendo e suportando que é um dia... o maior valor. Né? E suportando um dia a mais. E quando eu cheguei para fazer a amputação, voltando ali no tempo, quando eu cheguei para fazer a amputação, eu lembro que tinha muita gente chorando. Falando, caramba, por que as pessoas estão chorando, né? Será que vai ter alguém morreu, né? Algum parente? Eu soube que as pessoas estavam naquela situação porque elas sabiam que eu iria chegar com 2 pernas e iria sair com uma. Mas só que aquilo para mim estava internalizado já. Eu já tinha entendido, já usava aquela questão da visualização. Já olhava para o meu corpo ser uma perna. Tanto é que quando eu acordei da anestesia, minha mãe falou que a grande preocupação dela era que eu acordasse, de repente chorasse. Até. Eu acordei, olhei, voltei a dormir. Por causa do efeito da anestesia. Uhum. Lógico, teve muitos momentos de dores. Teve momentos que, tipo, a dor fantasma vem. Dor fantasma. Dói, né? E, tipo, você fala, caramba, o que eu tenho que fazer aqui agora? Não tem muito o que fazer. Era fazer uma massagem para tentar diminuir a dor. Então, ali, tive que lidar com esses processos também. Mas eu já entendi que, ok, meu corpo é assim e agora eu sou dessa forma. Não tem mais o que fazer. Não vai mudar. Hoje eu digo que ali nasceu o João Saci. João Saci. O João Saci nascia naquele dia. 1º de junho de 2001, nasceu o João Saci. E o Saci foi o João quem complementou o nome? Não, ou foi por uma brincadeira? Não, acho que não. Me disse se alguém coloca apelido assim mesmo. Não coloca, né? Apelido legal é quando os outros colocam em você, né? Ô, João, a gente tava conversando aqui nos bastidores. A semana passada eu fiz uma viagem com uma grande amiga minha. Eu fui pro Amazonas. E aí você falando da psicologia positiva, né? O grande Daniel Goleman dá uma lição pra gente de psicologia positiva. E eu gosto muito também do Jung, né? Eu sou psicólogo de formação. Uhum. E o Jung, além de médico, psiquiatra, psicólogo, ele também era arqueólogo. E aí ele sabia dessas questões de todos os povos, mesmo que diferentes, em continentes diferentes, eles tinham e têm rituais. E aí tem até uma história dos próprios indígenas, né? Por isso que eu tô falando da Amazônia, da questão dos ritos de passagem. Então nós temos uma jornada na nossa vida, né? A jornada de herói. Não foi à toa que nós convidamos o João.
Só até essa fala ali, então, o Thiago já podia acabar o podcast. Já valeu. Porque a gente queria trazer ele para inspirar pessoas que são líderes, ou que nem serão líderes de carreira, ou um gerente, um coordenador, mas líderes de si, né? E falando dos ritos de passagem, que você falou assim, ó, ali nasceu o João Saci. O que acontece? Tem uma história não, né? Isso acontece lá nas tribos indígenas, não só aqui no Brasil, na Amazônia. Mas teve um caso de um casal, um índio e uma índia, adolescentes, ela com 15, ele com 16, e tem toda uma regra, né, nas tribos indígenas. E não podia ser daquela forma, mas eles não conseguiram segurar o amor, o calor, né, e começaram a se encontrar, até que eles foram descobertos. E aí o pai, né, e a mãe dos dois levaram eles para pro grande, o índio mais velho lá, né, o pajé. E ele falou, não, beleza, tudo bem. Chamou o índio, falou, mas hoje você vai morrer. Meu Deus, né, e agora? Uhum. Colocou ele, cavou um buraco e jogou milhares de formigas. Formigas que picam mesmo, né? As famosas formigas cabeçudas? Jogou as formigas e picaram ele até que ele deu começou a ter febre, a entrar em choque, até que tiraram ele desmaiou, tiraram ele. A Índia, que ele se encontrava, essa adolescente de 15 anos, ajudou a tirar formiga por formiga. E aí o pajé falou assim, aquele índio morreu, agora você é um homem. Agora você tem novas obrigações. Agora você vai caçar, agora você vai pescar. E você, que era a Índia, vai ter as suas obrigações de mulher. Agora vocês dois podem ficar juntos. Aquele morreu. Agora você é outro. Cara, eu fiquei assim, não tem lógica. Isso acontece a todo momento. Aí o João vem e fala isso aqui agora. Ali nasceu um novo João. Eu falei, cara, tá vendo, cara? O Jung faz aniversário dia 26 de julho também. Fazia, né? Já faleceu. Mas, leoninos, né? Nós três. Então, tá vendo o que você fala? Sim. A teoria, o João vive. E todos nós, né? Então, esse rito de passagem, qual é o momento, né? Do Fernando foi quando? Foi demitido? Teve o filho? Né? E aí, qual que é a sua mudança passagem? de cidade, né? Tanto é que hoje, quando eu olho fotos antigas minhas, que eu tenho as duas pernas, eu não me reconheço. Nossa. Eu falo assim, nossa, tipo, pessoa diferente, né? Porque eu digo que o ponto de aceitação ele foi tão grande que eu internalizei que eu nasci dessa forma. E hoje eu sou tão bem adaptado a essa questão da amputação, de ter somente uma perna, que eu me reconheço assim. Aí eu digo nas apresentações da palestra, eu sou o João, conhecido como João Saci. O cara que só tem uma perna, que faz de tudo, só com uma perna. Que não se limita e que descobriu que aquilo que de repente poderia limitar, transforma. Porque a limitação, a falta da perna, ela não me limitou, ela me transformou. Ela potencializou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que aquela pessoa que tinha as duas pernas. Lógico, estamos falando de toda a vivência, toda a experiência. E até o fato de eu me dedicar ao esporte se tornou muito mais forte após a amputação. Porque quando eu amputei a perna, já tinha mais ou menos 1 ano que eu nadava. Eu estava iniciando a questão da natação. E quando eu entrei dentro da piscina, eu vi que eu nadava tão bem quanto meus amigos. Aí eu falei, caramba... Já com a perna amputada? Já com a perna amputada. Depois que eu terminei todo o tratamento e tudo certo, assim, voltei a nadar, voltei a treinar. Eu vi que eu nadava tão bem quanto os meus amigos que tinham as duas pernas. Eu falei, caramba, não vai ser a falta de uma perna que vai me impedir. Certo. Até naquele momento, o meu professor de educação física, meu técnico de natação, ele me ensinou a ver o lado positivo das coisas negativas. Porque ele chegou assim pra mim e falou, João, ainda bem que você perdeu a perna. Eu, como assim, professor? Ainda bem que eu perdi a perna? Porque sua pernada é uma bosta, mas sua braçada é muito boa. Aí eu, caramba, velho. Tipo, realmente, né? Tipo, tá aí um lado positivo, né? E ele falou pra mim, João, se você não tem a perna, você vai ter que melhorar a sua técnica de braçada. Então eu fiz isso, melhorei minha técnica. Potencializou
outros membros, né? Né? Tipo, eu vou ficar chorando pela perna que eu não tenho? Não, vou potencializar aquilo que de repente que eu tenho. Beleza. E é justamente isso. Eu acredito que, por exemplo, se a gente está falando a questão de liderança, você não precisa ser o melhor em tudo. O líder não é aquele que é o melhor em tudo, mas é aquele que sabe agregar os melhores com ele. O João foi em algum dos nossos treinamentos? Só pra entender aqui. Ele vai pra Bahia com a gente no final de agosto. Cara, o João vai estar na nossa, né? Mas o João já... no final ele vai fazer ali um pitch, pessoal, mas como eu falei lá, eu conheci o João por uma das palestras. O Fernando já conhecia ele, né, de ver palestras. Eu não conhecia. E tem essa estrutura aí que ele faz, né? Mas quando você fala essa posição de liderança, é isso. Você não precisa ser melhor e saber fazer tudo, mas ter pessoas melhores do que você. Exato. Naquilo talvez você não saiba, né? Uhum. E eu não sei tudo, né? Eu não sei mesmo. Assumir, tipo, por que você... Cara, porque eu não sei. E tá tudo certo. Mas tem alguém que sabe, e esse alguém que sabe pode vir me ajudar, e mediante ao que ele tá fazendo, eu posso olhar e aprender a fazer também. Então, ok, não vou fazer tão bem quanto ele, mas vou aprender também. Então, por exemplo, o que eu fiz, né? Fiz a questão de... eu tenho que melhorar minha técnica de braçada, e quando foi 1 ano depois de eu terminar meu tratamento de quimioterapia, eu terminei em novembro de 2001, novembro de 2002 eu fui campeão brasileiro no 100 metros costas. Então foi uma baita virada de chave. Perceberam? Ô, João, quando falo assim das pessoas que passam... Que tem assim, você nasceu de novo. E aparentemente conota-se um processo de limitação. Eu lembro muito do Marcos Pontes, né? Marcos Pontes, na ocasião, ele já nasceu sem os membros... Na verdade, com pouca parte do membro superior e inferior. E ele passou por esse processo também, onde o seu grande mentor foi o seu pai. Que falou, você nunca mais na sua vida vai olhar no espelho e vai falar que você é uma pessoa, uma meia pessoa, porque era como ele era chamado na escola, pelas menininhas, né? Uhum. Ele até conta uma história muito, muito pesada, que ele chegou numa menina, oi, tudo bem e tal. Não, eu não vou me envolver com uma pessoa que tá pela metade. O João Saci, né? Vamos trazer à tona aqui como nasceu o João Saci em 2001. Vivenciou algum tipo de preconceito em função da amputação? Ixi, vários. Como que foi lidar com isso, João? Cara, teve uma vez que eu tava num pub, assim, tava lá com meus amigos e tal, aí uma menina, ele não tem uma perna. Meu Deus. Aí deu vontade de falar pra ela, uai, qual que é o problema? E cara, foi uma mulher, né, tipo, deu vontade de falar pra ela, bom, mas tem coisas aí também que estão faltando em você. Tipo a cabeça, né? O cérebro. Não, se for olhar com comparativo de corpo e tal, poderia falar assim, você não tem peito, você não tem bunda e tal, mas, tipo, cara, falei assim, nossa, tipo, falta outras coisas nela, que não em mim. E eu lembro uma vez que eu tava na praia, em Jurerê, ali em Florianópolis, estava na praia, passando férias, e, cara, eu sempre ia pulando, né, pro mar, né, tipo, eu deixava as muletas ali e ia pulando numa perna só pro mar. E uma pessoa passou por mim e falou, nossa, coitado. Nossa, coitado. E quando eu comento sobre esse episódio, eu falo assim, aquela pessoa, ela falou sobre ela ou sobre mim? Ela falou sobre ela. Ela não falou sobre mim. Você dá um corte, viu, produção? Então... Ninguém dá o que não tem, né, cara? É justamente isso, porque assim, o que ela fala diz mais sobre ela do que sobre mim. Exatamente. Eu me aceito, eu tô super bem. Eu tô indo pulando uma perna só numa praia, onde que vamos dizer assim, né? Que tipo assim, ali é pra tá, mas a praia ela é pública, aceita todo tipo de público, né? Todo tipo de pessoas, mas que normalmente são pessoas que têm mais grana, e eu tô pulando uma perna só indo pro mar, velho. Aproveitar o mar, curtir a minha vida. Eu não sou um coitado. Coitada é ela que pensa dessa forma. Exato. Porque talvez se ela passasse pelo mesmo que eu passei, ela não suportaria, de repente, o peso do processo. Então, para ela seria muito mais difícil. Mas eu sei que ela seria capaz de suportar, seria capaz de aprender, porque somos seres humanos. Nós temos a capacidade de se adaptar. E eu lembro que, cara, já ouvi muitas coisas, né? De tipo assim, uma vez com câncer, sempre com câncer.
Ah, uma vez com... por que que sua filha tá namorando com um cara que tem uma perna só? Cara, mas tipo assim, A vida, é do né? ser humano. Marco Aurélio diz, né, que toda vez que quando ele sai de casa, ele sabe que ele vai encontrar com uma pessoa que não tem o mesmo nível de consciência dela. E ele tem que estar pronto para lidar com isso. A grande verdade é que nós temos que estar pronto para lidar com as diferentes consciências que existem por aí. Não quer dizer que vamos aceitar tudo, mas aceitamos que tem pessoas que pensam diferentes de nós. Agora, se eu for entrar em guerra com todo esse tipo de pessoa, Você não vive. eu não vivo. Você não vive. Eu não vou ter minha paz. E o Exatamente. que vale mais? A minha paz, né? Eu estar tranquilo, saber quem eu sou. Ah, a pessoa falou bobagem. Beleza, a pessoa falou bobagem. Mas mediante ao que eu sei, eu tenho que ensinar ela. Eu tenho que chegar para ela e falar assim, ó, de repente, conversar, eu vou trocar uma ideia com ela. Eu não vou impor uma ideia. Ideias não se impõem. Ideias se debatem, reflete, você faz uma reflexão, entende, internaliza isso e passa a viver a partir daquele momento com uma nova visão de mundo. Porque se você tenta impor goela abaixo, Não. a gente está vivendo um país que é desse jeito. Onde as pessoas tentam impor ideias. E dos dois lados, né? Tanto direita quanto esquerda. E vive essa rixa. Só que, cara, tudo bem alguém pensar de uma forma que eu não penso. Tudo bem alguém pensar de uma forma diferente que eu penso. O Leandro até fez um post hoje no Instagram sobre isso. Pessoas sábias, quando pensam diferentes, não cria-se uma discussão, mas sim um diálogo, né? Diálogo. E nascem novas ideias, né? Até o próprio Cortella fala, ele adora ler obras de pessoas que pensam ao contrário dele, porque é através dos pensamentos contrários que consegue talvez ter uma nova definição, enfim, né? Olha lá, ó. Conta Fernando. pra gente aí, cara. A abertura do Fernando, vocês vão entender. Explica pra nós isso aí, essa foto aí, ô, João. É que depois de passar pelo... vou resumir um pouquinho da minha história aí. Eu tive câncer, não foi uma vez não, foram 5 vezes. 5 vezes. A primeira vez levou a amputação da perna, a segunda vez eu tive 12 nódulos no pulmão, onde eu tive que fazer um autotransplante de medula. Eu tenho 1,85 m, cheguei a pesar 52 quilos. Então pode ver que eu estava bem magro, assim, na época. E depois eu tive câncer em 2009, 2010 eu tirei parte do pulmão esquerdo, aonde o médico falou para mim que eu não seria mais competitivo. E eu digo que eu nasci para contrariar estatísticas. Isso é algo bem forte, porque as pessoas que têm o tipo de câncer que eu tive, que é o sarcoma de Ewing, as que têm a primeira vez 70% sobrevive, a segunda vez 30%, e a taxa de sobrevida, que eles falam que a pessoa vive com uma qualidade de vida, é de 10 anos. Eu já tô com 22 anos. Então, E bem, E bem, alta performance e viver a vida. Por que alta performance e viver a vida? Porque eu vivo as minhas Superou experiências. qualquer expectativa, né? E quando o médico disse pra mim que eu não seria mais competitivo, é a opinião dele, não é a minha opinião. Eu sei quem eu sou. É aquele processo de reconhecimento. Eu sei da minha essência. Porque quando eu voltei a nadar, eu falei, não consigo só nadar. E eu tenho que competir. Voltei a competir, voltei a ganhar competições mesmo após a retirada de parte do pulmão. Em 2015 eu comemorei a alta do câncer. Aí em 2016 eu tive pela 5ª vez. Foram 5. Uou. E eu fiz meus exames de rotina agora e tá tudo certo, tá, gente? João, só Graças a Deus. antes de chegar ali na Everest, que você falou, eu me lembrei, né, dessa questão. Como que é a sua questão com a espiritualidade? O que o João faz nesse sentido? É porque a gente tem até um grande amigo, né, um mentor nosso aí, que é o Haroldo. Ele fala, ele e outros também, mas falam muito daquela tríade do ser humano, né? O corpo, a mente e a espiritualidade, né? Qual que é a sua? Como que você lida com isso? Vou responder de uma forma bem simples. Eu não perdi nada. Só perdi meu corpo material. Quem eu sou tá inteiro. E cada vez mais se desenvolvendo. A Sensacional. espiritualidade é isso, é você entender que você é parte de algo muito maior. E que esse algo maior, ele não se perde. Ele se fortalece. Então, por exemplo, perdi minha perna. Ok, é parte do meu corpo material, mas meu corpo espiritual, quem eu sou, a minha essência mesmo, ela continua inteira. O João, que está ali crescendo, se desenvolvendo, né, se transformando, ele entende isso. E não tem como você passar por tudo isso sem se apegar
à questão da espiritualidade, sem se apegar à questão de Deus. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, respeito todas as religiões, entendo que tem uma pessoa que é evangélica, entendo que tem uma pessoa que é umbandista, entendo que é uma pessoa que é espírita, entendo que uma pessoa é budista. E, cara, a grande verdade é que todo mundo fala, falam a mesma coisa de diferentes formas, mas é que todo mundo está chegando no mesmo lugar. Por quê? Porque o bem é tudo aquilo que une. E todas as religiões, elas pregam bem. O bem maior, esse bem coletivo. E se o bem é tudo aquilo que une, a gente está indo para o mesmo lugar. Exatamente. Cada um fazendo a sua jornada, cada um fazendo o que acredita, né? O Jesus, um grande líder espiritual, ensinou a gente através do amor, através do servir. E a gente veio para servir. Hoje, tudo que eu faço é justamente isso, para servir. Cara, se eu pegasse simplesmente a minha história e jogasse ela pro canto ali, não teria sentido o que eu passei. E eu entendo que eu passei por isso porque eu tive a capacidade de suportar o peso dos processos. E eu lembro que quando eu estava passando pelo câncer pela primeira vez, o que me ajudou a entender muito do que eu estava passando era justamente o espiritismo. Porque o espiritismo fala que você escolhe aquilo que você vai passar e você pode suportar aquilo que você vai passar. Eu falo assim, caramba, eu com 18 anos, 17, 18 anos, eu entendendo isso. Por quê? Eu estava entendendo isso porque existe um ser muito maior do que eu. Sim. E esse ser muito maior do que eu tá vivendo essa experiência aqui corpórea. Sim. E se a gente não fizer algo pelo próximo, não fizer algo pelo outro, não tem sentido. Não tem sentido. A gente fez a live de lançamento, né? Aí, eu não lembro quem foi, mas a pessoa falou pro Fernando lá, pô, leva lá sobre os estoicos e tudo. Ah, é verdade. Então, você que quer entender sobre estoicismo, é esse episódio, né? Você que pediu lá pro Fernando, né? Pode ler o Sêneca, Alexandre o Grande, assista o episódio, segue o João Saci. É o exemplo vivo do que é o estoicismo, né? Que é essa capacidade de você lidar com as adversidades. Mas e aí, Fernando? Aí, não contente ali, porque na época, em 2018, eu escrevi meu livro, 2019 eu lancei dia 8 de fevereiro, que foi quando eu completei 13 anos de transplante de medula, de autotransplante de medula. Eu lancei meu livro, voltei para Goiânia, porque eu tinha me separado da Gaúcha, porque na época eu mudei para o Rio Grande do Sul, morei 12 anos no Rio Grande do Sul, porque eu me apaixonei por uma gaúcha, acabei indo para lá para morar. E ali eu digo que foi uma parte onde eu tive um grande crescimento, porque eu saí da minha zona de conforto, eu saí do meu ambiente de conforto, porque Goiânia, querendo ou não, era meu ambiente de conforto, minha família me protegia, então tava tudo... Novo rito de passagem. Tudo certo, exatamente. Né? Tava tudo, vamos dizer assim, cara, aqui eu não precisava me preocupar, mas lá eu tive que lidar com muitas coisas, né? Muitas coisas. De pessoas que não me conheciam, que não sabiam quem eu era, e de entender, cara, eu preciso me fortalecer internamente aqui, para poder lidar com todas essas situações, para poder lidar com todas essas adversidades. Acabei me separando dela, em 2019 eu lancei meu livro e voltei para Goiânia. E quando eu voltei para Goiânia, eu falei assim, nossa, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso de algo que me desafie. Eu preciso desse desafio. Porque eu gosto do desafio, eu gosto de me sentir motivado pelo algo diferente. E eu pensando assim, nossa, o que eu preciso fazer? Eu já treino CrossFit, já tem 8... Na época, foi em 2019, já tinha 5 anos mais ou menos. Nadar para mim é zona de conforto, né? Porque eu sei como nadar, nadei 14 anos. E eu pensando, não, precisava fazer algo diferente. E eu lembro que eu tinha feito uma corrida de 9 km de muleta. Que na época que eu comprei, eu fiz uma corrida de 9 km de muleta com obstáculos do exército, que era justamente para mostrar para as pessoas que eu era merecedor de uma prótese de corrida. E lembra que eu falei que da onde veio o apelido Saci? Foi nesse momento que eu fiz uma campanha para comprar prótese de corrida e
E a mãe de uma amiga minha colocou o apelido em mim de Saci CrossFit. Eu falei, nossa, Saci CrossFit. tá aí um apelido legal, uma hashtag pra eu criar, pra eu mensurar como tá sendo a campanha. E veio o Saci CrossFit. Só que CrossFit é marca, paga royalties, eu não quis pagar royalties. Aí eu virei Saci CrossFitter. Só que no universo do CrossFit, tudo bem você ser CrossFitter, as pessoas entendem. Mas só que eu comecei a fazer palestras. Eu falei, não tem sentido o CrossFitter. Aí eu tirei o CrossFitter, virou o João Saci. Porque meu nome mesmo é João Carlos. Mas ninguém me chama de João Carlos. Qual que é o seu nome? João Carlos. E aí, João, como você tá? Como é que deve ser, né, pessoal? O nome do senhor, João Saci. Hã? Mas sabe quando eu vou nas cafeterias, às vezes, aí tem aquelas que, né, todo mundo sabe qual que é, que coloca o seu nome, fala João Saci, aí a pessoa assim, Saci de Saci Pererê mesmo, tá? Não é Saci, não é Saci. Cadê o gorrinho? Aí não é Saci, é Saci, tá? Não vem falar de Saci, escrever com 2 S, é Saci mesmo. E aí veio o apelido, e eu já tinha feito essa corrida, que foi 2h30 de corrida, foi bem desgastante, assim, eu terminei a corrida com bolha na mão. Eu ia perguntar, você segura aqui? Isso, a muleta, não, aqui embaixo. Embaixo, né? Embaixo, é melhor. E abriu, fez uma bolha na mão, rasgou a mão, assim, saiu a pele. Eu falei pro cara, não, só passa uma faixa aí porque eu quero continuar. Porque eu queria terminar a corrida, eu queria terminar a prova. Era importante. Né? Era importante. E eu pensando, nossa, preciso fazer algo. Eu sou uma pessoa que sou fascinado por montanhas. Sempre, desde muito novo. Quando eu adorava assistir Highlander, não sei se vocês lembram desse filme. Highlander passa na Escócia, né? Aquela região montanhosa, eu ficava assim, nossa, vislumbrado, assim, por tudo que estava acontecendo. E quando eu terminei meu tratamento, eu fui para Florianópolis, fui para Santa Catarina, ali em fevereiro, no carnaval de 2002, para comemorar, né? Tipo assim, ok, né? Passou tudo. E eu lembro que eu desci a serra pela primeira vez, e foi a primeira vez que eu vi o mar. Eu fiquei olhando para cima, assim, nem o mar é ok, né? Né, bonito, né? Toda a extensão. Mas a serra me encantou muito mais. Eu ficava olhando assim para cima, caramba, como que é as coisas lá de cima? E eu sempre tive esse desejo. E volto para a questão da espiritualidade. Quando eu passei pela primeira vez, eu falava assim, nossa, eu preciso ir para o Tibete, para o Nepal, para a Índia, fazer um retiro espiritual, para entender por que as coisas estavam passando comigo. E eu vi que essas respostas não eram foras, eram internas. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Mas a gente tem essa concepção de achar que, de repente, vai para esses lugares que são mais espiritualizados, que tem uma espiritualidade muito maior. Eles realmente têm muito maior do que o brasileiro. É inegável. Vou comentar um pouco isso mais ali para frente. E, caramba, né? Mas a vida foi seguindo, foi outras vivências, e eu fui crescendo, entendendo internamente. E eu vi um amigo meu indo pro Everest. Falei, caramba, cara, como que faz essa viagem? Como que é e tal, tudo mais assim. Ele, não, João, é assim, assim, assim. Ele, por que você tá me perguntando isso? Eu, não, porque eu vou. Não. Aí ele falou assim, mas você só tem uma perna, João. Eu falei, ok. What the hell? Eu falei, não, eu vou, eu quero ir. Ele, mas você só tem uma perna. Eu falei, não, mas a gente treina a mesma coisa. Usar as referências, né? A gente treina a mesma coisa. Ele, não, mas você só tem uma perna, não tem parte do pulmão. Eu falei, mas eu treino muito mais que você. Aí ele riu, a gente riu, né? Tipo, e realmente eu treinava mais do que ele nesse aspecto, assim. E eu decidi que eu iria. Falei, eu vou. Eu vou. Botei na cabeça que eu vou. Ninguém para uma pessoa Ninguém parada. Não. E eu decidi isso em 2019. Consegui patrocínio, né? Porque não é uma viagem barata, não é algo comum de se fazer. Exige um certo dispêndio financeiro aí, conseguir patrocinadores. Até comercialmente é mais fácil de se vender dessa forma, porque o Everest tem muito mais chamariz, né? Sim, sim. O Everest, né? E até então nenhum amputado brasileiro tinha ido pro acampamento base do Everest. Eu sou o primeiro amputado brasileiro. Uau! Aqui já era no acampamento? Tá. É na pedra que ali é a pedra onde o pessoal
marca a entrada do acampamento base do Everest. Aqui tá escrito Everest Base Camp e altitude, né? Ok. E um monte de pichação. Como o ser Como humano. qualquer lugar, né? Ser humano é incrível. E eu sou o primeiro amputado brasileiro a chegar no acampamento base do Everest. Né? Que valor, né? É, Que então, valor. Por isso que pra mim... Você literalmente marcou a marcou. bandeira. E sabe que dia que eu cheguei? Dia do seu aniversário, quer ver? Não, Não? 17 de abril. Era um domingo de Páscoa. 17 de abril, renascimento, Hum. ressurreição. Né? É Mais sensacional. um ritual de passagem. Eu digo que eu voltei outra pessoa, não sou mais o mesmo João. Hoje um João completamente diferente daquele que foi. E quando eu cheguei lá, eu disse que não é o câncer que limita. Não é o câncer que impede a gente de realizar os nossos sonhos. Não é a amputação. Se a gente acreditar, se a gente, né, se dedicar, se a gente se empenhar, nós conseguimos, né, realizar os nossos sonhos. E ok, sou o primeiro amputado brasileiro, mas para mim, o grande ganho é justamente de inspirar as pessoas que estão passando por um momento difícil. De inspirar pessoas que estão passando por aquilo que eu passei. E que, de repente, não enxerga uma luz no fim do túnel. Quando eu voltei da viagem do Everest, teve um cara que falou assim pra mim: João, eu amputei minha perna, eu achei que eu nunca mais ia poder realizar meu sonho de ir pro Everest. Falei, cara, você pode. Se eu não me engano, você me falou, João, que você tava na subida, né? Tinha algumas pessoas, com você, o único amputado, que assim, nossa, eu não consigo, né? Que não tava legal, né? E você, vamos, olha aqui, vai, a gente vai conseguir. Vamos mais um pouco, mais um passo, né? Teve essa... A grande inspiração não vem para aquilo que você fala, vem por aquilo que você faz. Resultado, exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, assim, as pessoas me viam, porque assim, eu não conseguia conversar, né, na altitude. Na altitude, você anda ou você conversa. Os dois não dá, ainda mais eu que tava com a parte, sem parte do pulmão. Então, as pessoas vendo o meu esforço, vendo a minha determinação de chegar, elas se sentiam inspiradas e motivadas a irem também. E depois, várias pessoas chegaram lá no acampamento base e falaram assim: João, só cheguei aqui porque você chegou. Se você não tivesse junto comigo, eu teria desistido. Porque é uma viagem desgastante. Você tem que andar 50 quilômetros. Você sai de 2.800, é 50 quilômetros de caminhada, não tem meio de transporte. É só caminhando mesmo. Só caminhando. Ou vai de helicóptero. Mas... vai de acordo com a... com o que você quer. Mas se você quiser ir ver o acampamento base de helicóptero, você vai e volta, né? Tipo, mas tem um custo, né, João? Tem um custo. E fora que você tem que subir com oxigênio suplementar. Você não sobe de uma vez. Tanto é que o piloto de helicóptero que me resgatou, tive que ser resgatado, o piloto de helicóptero, ele tava com oxigênio no nariz. Porque ele sai de... Imagina, ele sai de Katmandu, que é mais baixo ainda, e vai direto para 5.364 metros. Ali é que altura? 5.364. Então ali faltava mais 3.000 e pouco. Pro topo do Everest, sim. Mais 3.000. O Everest é 8.848, mais uns 3.300, mais ou menos, aí de altitude. Cara, legal. Isso que eu queria... Everest Base... ali é 5.364. Então... Daí você foi mais ou... aí... Não, parei aí. Entendi. Parei aí. Porque o objetivo era chegar até o acampamento base. Legal. Mas quando a gente bate uma meta, o que a gente faz? Dobra a meta. Lógico, né? Mas realmente me conta uma coisa. Então, daí pra cima, o preparo é o mesmo? Ou não? Pera aí, são equipamentos diferentes? Diferentes, completamente diferentes. Entendi. É outro tipo de equipamento, é outro tipo de roupa. São roupas específicas, a bota também. Você tem que saber escalar em rocha e gelo. Já é outro esquema. Isso, porque você tem que passar pela cascata Khumbu. Aí essa cascata Khumbu é uma geleira. Então, tipo, é uma geleira que desce ali pelo... Vem do Everest, outras montanhas ali. Tem o Lhotse também, que é uma montanha acima de 8.000. E ali forma meio que um vão, assim, onde as pessoas têm que subir por essa geleira. É onde tem o maior risco. Porque quando você tá andando em geleira, às vezes você tá andando, tem neve. Mas quando você pisa, é um buraco. Aí você
Pode Você cair. pode cair, você tem que andar encordado e tal. E se você cair num buraco desse, não Já te é. acham mais, né? Tipo, você não sabe a profundidade, você não sabe até onde vai. Só uma curiosidade, você falou que você foi resgatado, mas o resgate do seu pessoal foi buscar você pra você descer. Isso. É isso, né? É. É algo, um movimento comum. Porque que acontece? É algo comum, as pessoas conseguem ou voltam a pé. Eu iria voltar a pé, mas o que acontece? Quando eu decidi ir para o acampamento base do Everest foi em 2019. Aí veio a pandemia, 2020, adiou, né? O sonho, adiou o projeto, como de todo mundo. Falei, não, vou em 2021. Continuei treinando em casa, me dedicando ao máximo, assim. Fiquei uma semana para, né, aceitar tudo que estava acontecendo, sentir a tristeza, né? Porque faz parte. Você como psicólogo, você sabe muito bem disso, né? Que a gente tem que aceitar essa tristeza, viver esse luto, esse processo, para que possa se seguir em frente. E justamente comecei a treinar em 2021. Foi adiado de novo, porque veio a segunda onda. Sim. E eu acabei indo em 2022. Deu tudo certo. Tipo assim, cheguei lá, pensei tudo que poderia dar de errado com a minha prótese. Mas meu corpo deu errado comigo. O que acontece? Faltando um mês para a viagem, inflamou um cabelo, aonde pega o encaixe da prótese. Então, caminhei o primeiro dia inteiro com dor. Com dor. E a dor, assim, tipo, caminhava e o negócio cutucava. E ficava roçando ali onde estava inflamado. E eu assim, a dor vai passar. A dor vai passar. Essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Fazendo um esforço. Essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Então, tipo assim, o primeiro dia foram 14 quilômetros. Foi o dia mais longo. Porque a gente saiu de Lúcula e foi até Monju. E esse dia a gente nem ganhou altitude. Foi no máximo 20 metros de altitude. A gente saiu de 2.800, foi para 2.848, foi para 2.868. Então, assim, e 14 quilômetros nessa região é cheio de subida e descida, subida e descida. E o piso o piso não é o dos melhores, né? Mas a dor vai passar, a dor vai passar. Tanto é que quando eu terminei o primeiro dia, eu falei assim, eu fiz um documentário, eu terminei o primeiro dia, eu falei, todas as dores físicas que eu sinto hoje, elas não são nada perto das dores emocionais que eu já passei. Massa. Porque a dor emocional, ela é muito pior. Sim. A dor emocional, você tá aqui bem, de repente vem um pensamento, ele começa a se reforçar, porque você não quer, né? Eu não posso pensar nisso. Ele começa a reforçar e se torna muito pior. Massa. Você vai se tornando muito pior. Tanto que no meu segundo câncer, eu pensei em desistir de tudo e eu falo que eu não queria mais sentir dor. E eu pensei em suicídio. E o suicídio não é para tirar minha vida. Era para deixar de sentir dor. Sim. E qual que é a melhor forma de não sentir dor? Não viver mais. Não viver mais. Exatamente. Então eu não queria mais sentir aquela dor. Não tinha mais sentido as coisas. Tem mais foto, Leandro? Então, eu falava que isso daí é uma competição de cross, carregando 100 libras. 100 libras é um saco de cimento. Mais 50 quilos ali, aproximadamente. 60 quilos. 55. Uhum. Mais ou menos 50 quilos. Uau. Aí é na palestra no Conego. Tá no show. Onde a gente... então foi lá que a gente se conheceu. No Conego. Você foi mejar. Verdade. Foi essa palestra aí do Conego. Eu fui no segundo dia, no primeiro dia eu não fui. Não foi? Então, aí foi quando a gente se conheceu. Quando a gente teve a oportunidade de conversar pela primeira vez. Então, aí eu... Hoje a sua palestra, ela é mais voltada para essa questão da inspiração. Eu digo que eu tenho dois tipos de palestra. Uma para superação das adversidades pessoais e profissionais, que é essa parte mais inspiracional. E tem uma de engajamento de metas, que é a que eu fiz no Conego. Que é justamente porque uma vez uma pessoa falou assim, não, a gente queria uma palestra mais corporativa. Eu, como assim mais corporativa? Aí eu entendi a linguagem das corporações, né? Toda corporação quer bater uma meta, né? E eu falo para as pessoas, você acha sua meta arrojada? Eu nunca tinha estado em altitude antes de ir para o Everest. Eu decidi ir para o Everest. E decidi ir para Amputado ainda. Amputado. Sem parte do pulmão. Sem parte do pulmão. E eu decidi isso
O lugar mais alto que eu havia estado era em Santa Catarina, ali no Morro da Igreja, 1.400 metros. Eu subi de carro. Subi de carro. E ali eu tinha que caminhar 50 quilômetros, em torno de 3 a 6 horas por dia de caminhada. E para chegar a 5.364 metros de altitude. No segundo dia, teve um momento que foi muito difícil mesmo, que eu tive que subir 400 metros em 2 quilômetros. Então, tipo, 2 quilômetros, você subir 400 metros, ganhar 400 metros de altitude, assim, eu olhava para cima, eu via a pessoa subindo na minha frente ali. E essa questão de eu ter falado que deu tudo tão certo assim, porque quando eu cheguei em Katmandu, já havia 2 dias que não tinha voo para Lukla. Porque esse aeroporto, se as pessoas pesquisarem o aeroporto mais perigoso do mundo no Google, vai ver qual que é o aeroporto que é o de Lukla. Você voa num combão, um combão que tem asa, o avião é muito antigo. Pensa, os primeiros que escalaram o Everest foram nesse avião, e esse voo continua tem esse mesmo avião. E o lugar ele é tão remoto assim que não tem combustível. Tipo, o avião vai abastecer o suficiente para ir e voltar. Então, acaba que você chega lá, pousa, desce rapidão, outras pessoas embarcam e já decola de novo. A pista é em declive, ela é inclinada, assim, porque ele desce pegando impulso para subir e, tipo, quando pousa, ele pega a subida e desacelera. E ali no segundo dia já foi muito difícil. Quando a gente chegou, né, no avião para pegar o voo ali pro Everest, para Lukla, já tipo, no dia que a gente foi voar, tava tudo muito certo. Acabou que deu o voo deu certo. A gente já chegou, já embarcou, já foi para Lukla. Nessa região onde eu falei que eu tive que ganhar 2 km de altitude, 400 metros de altitude em 2 km, tem uma região que dá pra ver o Everest. Foi a primeira vez que eu vi o Everest. Cara, deve ser uma experiência... Não tem palavra. Não tem palavra. Não tem foto que represente. E eu subi, eu tava muito cansado. E quando eu tava... que eu subi, que eu tava muito cansado... O meu guia chegou assim, João, vem cá rapidinho que dá pra ver o Everest. Eu fui, olhei assim, eu falei, nossa. Eu fiquei, né, nossa, demais, assim. Olhando, falando, nossa, era aqui que eu queria estar. Caramba. Aí eu sentei. Aí eu lembrei, não tirei uma foto. Aí eu vou tirar uma foto. Sumiu o Everest. Tipo, questão de 5 segundos. Tipo, Deus falou assim, filhão, é o seguinte, olha. Registra... Aí deixa eu colocar no vídeo novo. Aí colocou... Aí, porque lá, normalmente, à tarde, o tempo fecha. Chegamos em Lukla, deu tudo certo ali. Aí, de Lukla pra Tengboche foi um dia que eu consegui render muito bem. E... chegamos lá em Tengboche, tava meio que chovendo, assim, tava o tempo fechado, nublado. E entramos dentro do mosteiro budista pra ver como que era, né? A cerimônia ali dos monges... Só um instante. E quando eu cheguei, entrei dentro do mosteiro, tava chovendo, fechado o tempo. Eu saí do mosteiro, porque tava terminando a cerimônia, tava muito cheio o lugar. Na hora que eu saio, abre uma clareira assim, aí olha o Everest ali. Dava pra ver o Everest. Eu olhei assim, tipo uns 2, 3 minutos, já fechou de novo. E meu quarto, nesse dia onde eu fiquei no lodge, meu quarto era de frente pro Everest. Então, quando eu acordei, eu olhei pro Everest, o sol batendo no Everest, assim. Gente, cara. Falei, não. E lembra que eu falei que eles são muito mais espiritualizados? Quando o meu guia, ele é um Sherpa, ele é budista tibetano. E lá em Katmandu é assim, ou você é budista, ou você é hindu. Então, e Katmandu é muito bagunçado. Eles são hinduístas. A maioria lá é hinduísta. Mas a região onde eu tava, eles são budistas tibetanos mesmo. E, cara, o meu guia teve um momento que ele saiu do meu lado, porque tem umas rodas de orações lá.
e você tem que girar no sentido horário. E falar o men padme hum, o men padme hum. Girar no sentido horário. E, cara, ele saiu do meu lado, parou uma roda, porque estava sendo girado ao contrário. Algum turista passou e girou no sentido anti-horário. Ele saiu, foi lá, parou e girou no sentido horário e falou falou o mantra deles. Quando que a gente faria isso por algum santo que tá, de repente, derrubado no chão? Não faz. É uma cultura muito forte. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, porque brasileiro é muito arriado, brasileiro gosta de fazer piada com tudo. Eu falei, não, Noru, manda esses caras tudo a merda. Ele falou, isso eu não faço. Então, tipo assim, ele não abre mão da integridade dele, daquilo que ele é, pra agradar o outro. Não faço. Não, tudo bem. Até tinha umas pedras que você sempre tem que passar pela direita. Aí teve um momento lá que eu não passei porque eu tava muito cansado. Ele falou, não tem problema, João. Você pode passar por ali. Mas, né, mentaliza que... Mas ele fazia questão de sempre passar pelo lado certo. Entende? Não abre mão de quem ele é para poder agradar o outro, para se encaixar dentro daquele grupo que ele tá. Então, por quê? Porque eles vivenciam muito isso, essa filosofia deles. Até o Henrique, que foi um cara que me ajudou nessa questão de qual empresa contratar, de quem eu conversar para ver, ele falou assim, ele é engenheiro de saneamento, ele já escalou algumas montanhas também, e hoje ele é guia. Teve um terremoto lá no Everest que destruiu um monte de coisas lá. Ele falou, não, eu quero aqui, né, construir um sistema de encanamento para vocês terem água potável em casa. Isso não é prioridade para nós. Como assim não é prioridade? Não, porque nosso templo foi destruído. Se a gente não tem onde rezar, a gente não tem onde conseguir as coisas. Rituais. Então, assim, para eles é muito forte isso. Eles preferiam, inicialmente, terminar a construção do templo, porque é onde eles poderiam rezar, onde eles poderiam se conectar com a questão espiritual deles, para depois ter água encanada. Eu comentei, né, do que o Jung trouxe. Aí você falou exatamente, eu já te indiquei esse livro. Tem um livro de outro psicólogo, ele foi até um dos alunos do Freud, que se chama Alfred Adler. E tem um livro dele que é justamente isso que você acabou de falar. A coragem de não agradar. Cara, eu tenho a minha individualidade. Tudo bem que você acha de mim, que você acha de mim. As redes sociais, pode falar, ai, tem cabelo grande, ai, o João é careca, ai, o João não tem uma perna. Tá, isso aí é a sua opinião. Eu tenho as minhas forças, as minhas particularidades, né? Esse livro é sensacional e fala exatamente isso. Aí o cara, e o Adler é da Europa, e você tá falando do outro lado do mundo, lá no Tibete, que eles têm a mesma prática, né? Então, vê que, o tanto que o ser humano é... Não, até Jung, ele escreveu um livro sobre isso, né? O Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro, cara. Então, ele fala sobre essa questão da espiritualidade. Até, por exemplo, hoje eu tô com um cordãozinho aqui, ó. Esse cordãozinho, desde quando eu voltei do Everest, eu não tiro ele. Não, tiro às vezes pra limpar e tal. Né? Esse cordãozinho aqui, o monge budista é coisa simples, cara. É uma corda. Mas inestimável. Mas pra ele veio assim, ele foi lá, me deu a bênção, como se, tipo, no ritual, como se estivesse me dando permissão pra ir. E eu falo, a montanha só permitiu eu chegar lá porque ela queria que eu chegasse. Bem. Se ela não me desse a permissão, se eu não tivesse em comunhão com ela, eu não teria chego lá no acampamento do base do Everest. E eu fui subindo, né, indo, respondendo muito bem. A minha oxigenação ela só diminuiu a 4.900 metros, como de todo mundo, né, a 4.900 metros. Mas quando eu cheguei no acampamento base, o esforço mental que eu fiz foi tão grande para não sentir dor, eu estava esgotado fisicamente. Eu falei, não consigo voltar. Por causa da inflamação e tudo mais. E na altitude demora mais a cicatrização das coisas. Porque tem pouco oxigênio, então demora mais a cicatrizar. Tanto é que tem pessoas que ficam doentes no acampamento base, elas voltam para Katmandu de helicóptero,
faz a recuperação lá e volta para o acampamento base de helicóptero para poder recuperar. Porque lá em cima, na altitude, é mais difícil a recuperação do corpo. Então, eu acabei pedindo resgate de helicóptero e acabei voltando de helicóptero nesse momento. Eu voei pela primeira vez de helicóptero no lugar mais lindo que eu poderia voar na minha vida. E, cara, eu olhava assim, eu falei, nossa, eu levei 20 minutos para descer isso, coisa que eu levei 7 dias para subir. Pra descer todo santo. E quando eu cheguei lá, eu entendi o tanto que a gente é pequeno. Ali te traz uma sensação de humildade e você entende o tanto que você é nada nesse mundo. Ao mesmo tempo que você é muito, você é nada. Porque eu olhava pra montanha, tem uma foto minha que eu tô assim, ó, cara, pequenininho. Perto de tudo aqui, ó. Uma imensidão. Então, esse respeito que a gente tem que ter, esse entendimento de, eu tô aqui hoje porque a montanha permitiu eu estar aqui hoje. Ela me autorizou estar ali. Mas ela me autorizou porque ela sabe que eu sou parte dela e ela é parte de mim. Então, entendendo isso, se respeitando, né, se crescendo, indo junto ali, você vai conseguindo ver que, cara, isso aqui foi uma parte da jornada. O montanhismo, hoje, para mim, ele é um desafio justamente porque ele te mostra que tudo na sua vida não quer dizer sobre o topo. Quer dizer sobre a jornada. Sobre a jornada. Porque você chegar no topo, ela é a metade do caminho. Você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que voltar. E durante muito tempo da minha vida, eu fui seguindo de topos em topos. Porque o câncer ele te traz essa ansiedade de você querer viver tudo da vida. Porque você entende, minha vida tem um fim. Durante 5 vezes, durante a minha vida, eu tive a certeza da finitude da vida. Eu tive a certeza. Olhei para essa finitude. E voltei. Então, eu queria viver todas as experiências possíveis. Mas, para viver todas as experiências possíveis, eu tive que ressignificar muita coisa. Eu tive que fazer o processo de autoconhecimento. Porque somente o topo, ele não te ensina nada. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode estar no melhor cargo de liderança, você pode ser o CEO da melhor empresa do mundo. Mas se você não fizer seu caminho de volta, se você não reconhecer tudo aquilo que você fez durante essa caminhada, essa jornada, e ressignificar tudo aquilo que você passou, você não vai adiantar nada você estar ali naquele topo. Porque quando você cair, o tom vai ser muito grande. Muito grande. Muito grande. João, nós vamos ter que convidar ele de novo. Porque o episódio não dá, não. Não dá. Não, eu tô falando sério, já tá convidado. Já tá convidado. Mas só pra pegar esse gancho seu, a gente indo pros finalmente, João. A gente tem, né, essa característica nossa aqui de inspirar as pessoas nesse processo de serem líderes delas mesmas, né? Ou as pessoas que são líderes têm essas posições, seja na empresa ou na vida. Mas o que você acredita, assim, até se você quiser falar pro pessoal ali, que as características, né? A gente deixa o Wolverine aqui para simbolizar justamente isso, né? Qual que é para você o fator X, né? Da liderança, né? São os X-Men, né? Você ativou o fator X do João quando você fala que você era um adolescente e aí, né, passou pelo câncer, aí você ativou, né? O Wolverine tem o Deadpool que ele ativou aí o fator mutante, né? Mas pro líder, o que é pra você? E na verdade o João, ele é um Wolverine, né? Porque se regenerou por diversas vezes, né? Os renascimentos, né? Fala pra quem é ou pra quem gostaria de ser. Gostei dessa referência, né? Do Wolverine. Até então não tinha pensado nesse aspecto. Até uma parte aqui já é meio Wolverine. Até uma Adamantina. Então, olha... na minha palestra inspiracional, eu falo sobre os 5 pilares que me ajudaram a transformar em quem eu sou hoje. Aquilo que eu reconheço como algo fundamental nessa minha jornada de transformação. O primeiro é entender que você é um ser. Vou até anotar. Né? O primeiro é você entender que você é ser. Você não
tá, né? Tudo que você tá passando hoje é uma situação momentânea. E quem você é muito maior do que isso. Então você tem que procurar desenvolver o seu ser. É justamente essa questão do autoconhecimento, de você reconhecer quem você é. A segunda parte é a questão do amor. E quando eu falo de amor aqui, não é um amor de, eu amo aquela pessoa, aquele amor romântico. É um amor muito maior, é um amor muito mais profundo, algo bem mais elevado, algo que você precisa transcender, se conectar com isso, descer e se conectar com outras pessoas. É simplesmente fazer o bem pela outra pessoa, porque ela é um ser humano, sem esperar nada em troca. Esse é o amor. Um amor verdadeiro. Esse amor que a gente fala, o amor incondicional, o amor que o pai sente pelo filho, que a mãe sente pelo filho, e que Deus sente pela gente. Esse amor incondicional. O outro pilar é justamente a resiliência. Você é um ser resiliente. Nós somos resilientes. Se você não fosse resiliente, você não teria aprendido a andar. Você não teria aprendido a falar. Você não estaria onde você está hoje. A grande verdade é essa. Você utilizou a resiliência, suportou os processos e você passou por tudo isso porque você teve resiliência. Mas a resiliência, pessoal, não confunda a resiliência com o fato de aguentar porrada. Aguentar porrada e gostar disso, o nome disso é outra coisa. A resiliência é você passar pela dificuldade, você vê que aquela dificuldade te ensinou algo, você olha para aquilo ali, internaliza os aprendizados, porque quando você está sofrendo, você não está aprendendo, você está vivendo o seu sofrimento, mas depois que você passa, você tem a capacidade de olhar e aprender com aquilo e, principalmente, ensinar o outro. Se você não ensina o outro, você não está sendo resiliente. O que eu estou fazendo aqui é resiliência, ensinando aquilo que eu passei. O quarto é a autoaceitação. Aceitar quem você é de fato. Com as suas sombras, com a sua luz, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Aceitar de forma completa quem você é. Eu tenho minhas sombras, eu tenho minhas... E olha, elas são grandes, são difíceis. Todos os dias eu tenho que lidar com elas, porque elas fazem parte de mim, eu me reconheço nelas. Então essa autoaceitação é algo muito mais profundo. E o último é olhar as coisas de maneiras diferentes. Se você não olha para o lado negativo como algo que vai te ensinar, você não consegue ressignificar. Você não consegue ser resiliente. Quando você passa por uma dificuldade, você sabe, isso aqui vai me ensinar. Mas não agora. Lá na frente. É olhar para as coisas negativas da sua vida de uma forma, de uma perspectiva diferente. Porque o universo, ele não tá nem aí pra você. A grande verdade é essa. O universo tá nem aí pra você. Tudo que acontece pro universo, acontece porque tem que acontecer. E somos nós que interpretamos isso, de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas a partir do momento que você interpreta algo negativo, depois que você passa por ele, você tem a oportunidade de olhar para aquilo e ressignificar e transformar isso de maneira positiva. Hoje, o câncer, para mim, ele é algo que me ensinou muito. A amputação me ensinou muito. Se eu não olhasse para o câncer como algo que me veio para transformar, eu não estaria falando aqui. E hoje, eu digo que eu vivo para transformar o diagnóstico de uma doença, para quebrar o estigma de uma doença. E olha que o estigma do câncer é grande. É uma jornada grande? É, mas eu tenho convicção que eu vou conseguir. Sensacional. Foi... Ai, eu arrepiei. Você tá assistindo aqui, foi um pote de ouro, foi um diamante, que felizmente o João trouxe para nós, né, Fernando? Foi um aprendizado. Aqui foi uma aula, foi um MBA inteiro. Aí não só de liderança, de psicologia, de superação, de estoicismo. Né? Se você pegou. Se não pegou, você tem que ver 10 vezes, tá? E compartilha com o mundo, hein? E aí, Fernando? Ô, João, você tá lendo alguma coisa? Você tá assistindo alguma série? O que você recomenda pra esse povo lindo que assiste a gente aqui? Olha, os livros que eu recomendo... principalmente do Jordan Peterson. Para mim, ele é um cara fora da curva na atual circunstâncias que a gente vive. É ele que fala justamente isso, né? Que você precisa arrumar sua casa primeiro antes de querer arrumar o mundo. Essa regra, para mim,
foi bem forte, assim, nesse sentido, e é isso que eu vivo, né? Eu tento me consertar primeiro para tentar consertar o mundo, né? Ainda estou tentando me consertar, mas eu vejo que se eu me conserto, eu conserto o mundo onde eu vivo, né? Eu vejo as coisas de maneira melhor, assim. Cara, eu gosto muito de série. The Last of Us é uma série muito legal, né? Pode assistir. Tô assistindo Blacklist ultimamente. É muito bom. Ah, cara, eu sou fã de jogos também. The Witcher. Tem até a série, né? Tem. Pra mim é uma das melhores adaptações, assim, The Last of Us e The Witcher. Assisti Game of Thrones. Game of Thrones ensina muito sobre relacionamento humano, dessa busca, dessa sede pelo poder, né? E ali mostra que quem corrompe não é o poder, é a pessoa que se corrompe. Então, pare de colocar responsabilidade no outro, né? Responsabilidade é assim, o dinheiro não corrompe, poder não corrompe, quem é corrompido é o ser humano. Ele que se corrompe, né? E, cara, se você quiser ver uma série, assim, de autodesenvolvimento, de crescimento, assiste todos as palestras da Lucilena Galvão. Assiste, ou lê todos os livros sobre... É sensacional. Ela é sensacional. Sensacional. Ou, de repente, o outro cara que eu gosto muito é do Rossano Klinger, o nome dele é difícil de falar, ele é muito bom também nesse sentido da psicologia. E assiste coisas sempre com pensamento. O que isso pode me ensinar? De que maneira que Nutritivo. Nutritivo. De que maneira eu posso ver isso de... Tá certo, às vezes a gente assiste coisas só para passar o tempo, mas assista aprendendo, vendo e se desenvolvendo. E um livro, se você quiser se inspirar, é o meu, né? Nascido para Vencer, Uma Vida de Superações. E as pessoas que leem um livro acham que é um livro de autoajuda, que sempre tá superando. Não, é um livro que eu trago exatamente tudo aquilo que eu passei. Verdades. De verdade, né? De sofrimento que eu tive. Tudo aquilo que eu tive que viver para me transformar em quem eu sou hoje. Sensacional. Antes de encerrar, fala pra essa turma onde que eles vão te encontrar aí nas redes. Meu Instagram, TikTok, hoje Twitter, né? O X, né? Já é o X, né? O X da questão aí, o Twitter, Facebook também. Enfim, João Saci, é só me procurar que me encontra nessas redes sociais. Tô até no Threads lá agora, mas nem mexo direito. Tá crescendo ainda, né? O boom foi gigante, nem sei se vai vingar, né? Os caras que são os master, você olha lá, tipo, os maiores influencers, o cara tem 12 curtidas, tá complicado. Né? Eu acho que hoje em dia tem muitas redes sociais, né? Você tem que acabar escolhendo onde você vai encontrar seu público-alvo, assim. Isso. Você por exemplo, no Instagram. Eu sou mais ativo no Instagram, no TikTok. Já tô seguindo lá. No TikTok é engraçado, que às vezes no TikTok o pessoal é um pouco mais real, né? Mais vida real. Tipo, os caras, por exemplo, tem um vídeo meu lá que viralizou, que deu 1 milhão de visualizações, falando assim, não morreu de câncer, vai morrer no Everest. Fala, pô, é mais direto, sabe? É um pouco diferente, assim, é um público diferente, né? Então, é você entender esses diferentes públicos. Hoje, né, como eu acabo, sou eu empresa, né? Acabo fazendo toda a produção de conteúdo e tudo mais assim. Não tenho pessoas para me auxiliar nesse ponto. Acabo ficando mais no Instagram, que é onde eu tenho mais afinidade. Mas se quiser me procurar, é ali no João Saci mesmo. João Saci, gente. Saci de Saci Pererê. S-A-C-I. Saci. Isso aí. E você, Saci Fernando, Pererê. onde que as pessoas te encontram, meu amigo? Bom, vocês vão me encontrar no Instagram, @FalaBarreto, onde eu tenho ali postado bastante conteúdo, e também tem meu LinkedIn, Fernando Gomes Barreto. Mas vão no Fala Barreto que vocês vão encontrar muitas coisas interessantes da vida real e também conteúdo de aprendizagem. O meu Instagram, também me procurem lá, é leandro.vsantos. Só que, pessoal, nós precisamos de vocês aqui no YouTube. @L2Bcast. L2... Daqui, João. Põe lá, João. Aqui, ó. L2Bcast. @L2Bcast. Beleza? João, muito obrigado. Calma. Mas antes da gente encerrar, o Fernando tem um recadinho aí pra você. Cara,
O João, ele tá numa conexão com a gente desde os bastidores, né? E o cara já começa a falar assim, aquilo que a gente acredita, né? Principalmente sobre o propósito. Se não for pelo propósito, nada faz sentido. E aí você já meio que quebrou um presentinho que a gente tem pra você, né? Quando ele fala o X da questão. Não. Cara, isso aqui é uma lembrancinha da L2Bcast, que foi desenvolvida com muito carinho mesmo, tanto pelo Leandro quanto por mim. É uma forma de você, sempre que olhar para esse amuleto aqui, você pode usar como chaveiro, da maneira que você preferir, você lembrar do X que movimenta vidas, né? Do X transformador. E lembrar dessas duas figurinhas aqui também, que tem um carinho especial por você. Obrigado, agradeço Nós demais. agradecemos, João. Ah, fator X. X das... Fator X, hein, gente? Ah, fico muito feliz, obrigado. Vou utilizar na minha chave do carro para estar sempre junto comigo. Coisa boa. João, Obrigado, já fica o convite, né, Fernando? Que não dá pra falar Não tudo dá, em um cara, episódio. não Nós dá. vamos ter que marcar outro. Vamos fazer uma série. Ô, João. Ô, João. Ô, João. Eu digo que, por exemplo, a minha vida dá um livro mesmo, tem um Já livro. fez um, né? Já. E que aqui tá tudo resumido, né? Resumindo a história toda aí. Agradeço muito pelo convite. Espero que todo mundo aí que tenha assistido tenha sido inspirado. E toda aquela transformação, né? Hoje é uma semente, né? Por exemplo, eu não tô aqui, não vou te mudar aqui agora, né? Mas, de repente, uma sementinha plantada e dos frutos que você vai colher lá no futuro. E você vai entender assim, nossa, aquilo que ele falou fez sentido hoje. E que você se permita a estar se desenvolvendo, a estar crescendo, buscando conhecimento e botando principalmente esse conhecimento em prática, porque conhecimento só por conhecimento não tem nada demais. Você tem que colocar isso em prática e vivenciar. É um processo longo, doloroso, difícil, mas que vale a pena. Vale muito a pena. Muito a pena. Sensacional. Obrigado, João. Obrigado, Fernando, meu grande amigo. Gostou? Obrigado, João. Adorou? Deu pro gasto. Gostei. Asmei. Pessoal, obrigado, João. gente. Obrigado, Valeu produção. demais pelo Forte Instagram. abraço. @L2Bcast. Já se inscreve, clica no sininho para você receber os novos vídeos. Vai ter uns cortes, né? Nossa produção vai fazer uns cortes aqui, tem uns shorts. Beleza? Forte abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.